Aline, eu posso fazer a técnica 33 vezes 3 para mais de um desejo? Quanto tempo depois que eu termino de fazer um, eu posso fazer o outro? Quantos dias depois? Gente, essa é a pergunta que eu mais recebo aqui no canal. Quanto tempo depois eu faço? Eu posso fazer para mais de um desejo? Eu posso fazer a técnica 33 vezes 3 para um desejo e depois eu paro e faço para o outro? Sempre tem essa pergunta. Essa pergunta é super clássica. E o que acontece, né? Ela vem de um erro de compreensão muito grande do processo criativo, da lei da atração. Então, para mim, esse vídeo justamente é tipo utilidade pública. Eu preciso te esclarecer isso para você parar de fazer, de continuar perpetuando esse erro, tá? Então, esse vídeo hoje vai te ajudar realmente a utilizar a lei da atração a seu favor. Na realidade, a lei da atração está funcionando o tempo inteiro, mas vai te fazer compreender coisas que você precisa verdadeiramente para manifestar, para permitir que seus desejos se realizem, tá? Então, se você tem essa dúvida, já curte esse vídeo porque ele vai te ajudar. Isso eu posso garantir, tá? Vamos lá! Antes de tudo, se você não me conhece ainda, caiu de paraquedas aqui, eu sou a Aline Cruz. Nesse canal eu compartilho meus estudos, minhas experiências com a lei da atração e principalmente te ajuda a colocar a lei da atração na prática no seu dia a dia, de forma simples e descomplicada, através da arte da permissão, de modo que você consiga viver uma vida leve, uma vida feliz, uma vida com satisfação e, além de tudo, manifestar as coisas que você deseja. Então, se você já gosta desse assunto, já quer entender tudo isso, clique em se inscrever aqui no canal, de modo que você receba todos os vídeos, leituras comentadas, as lives, as mentorias gratuitas, bate-papos, tudo que a gente faz aqui durante toda a semana. Então se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e se quiser ficar ainda mais por dentro de tudo que acontece, se inscreve lá no nosso canal do Telegram. É um canal onde eu mando aviso, onde eu aviso de repente quando eu faço uma live meio que surpresa. Normalmente eu mando lá, gente, daqui a pouco eu vou entrar ao vivo, mando material também. Então se você gosta de aprender sobre lei da atração, se inscreve lá, segue lá o canal do Telegram que ele é gratuito, tá? Então vamos lá, gente. Como eu disse no início, né, essa dúvida, essa preocupação se pode focar em mais de um desejo, pode fazer a técnica 33 vezes 3 para mais de um desejo, vem de uma falha, um erro de compreensão do processo criativo. E antes de tudo, antes que você se sinta culpado, eu quero te falar que essa culpa não é sua, tá? Eu também já vivi esse mesmo problema, dessa falha de interpretação. E ela começou lá atrás, né? Quando essa informação de lei da atração começou a ser difundida de uma forma mais massiva. Essa informação, esse conhecimento é super antigo, tá? Já vem de muitos e muitos anos, conhecido como novo pensamento. Só que chegou uma época lá no finalzinho dos anos 2000, né? Começou a ser difundida a lei da atração, principalmente através do filme O Segredo. E esse filme, ele ajudou muita gente a conhecer a lei da atração, eu sou muito grata por ele. Porém, a maioria das pessoas interpretou o processo criativo de uma forma um pouquinho equivocada. O que gerou essa falha aí, começou a difundir um monte de técnica. Faltou algumas partes ali no Segredo. Não sei se você sabe que tem partes desse filme que foram retiradas, tá? Existem partes do filme que foram retiradas. Por exemplo, a Esther Hicks, ela participou do filme O Segredo, só que ela não aparece mais no filme, só apareceu na primeira versão. Pois é, gente, a pessoa que escreveu os livros Para Ser Atendido, Dinheiro Atrás Dinheiro, A Lei Universal da Atração e muitos outros livros, que é a canalizadora da consciência Abraham Hicks, participou do Segredo e não aparece no filme. Então tem partes ali que foram obstruídas, provavelmente pode ter criado essa falha na interpretação do processo criativo da lei da atração. E eu vou esclarecer para você hoje aqui nesse vídeo. Então, se ainda não curtiu esse vídeo, curte, hein? Porque ele é bom. Então vamos lá. Tô brincando aqui, mas vamos lá. Como funciona o processo criativo? Ele funciona em 3 etapas. O primeiro passo desse processo criativo é o pedir, tá? Nós somos seres vibracionais. Antes de tudo, deixa eu só adentrar isso aqui, deixa eu só explicar isso. A gente emite vibração e recebe vibração o tempo inteiro. A gente recebe como? A partir das nossas emoções, é uma recepção do que a gente está enviando, ou seja, é uma resposta do que a gente enviou. E o que a gente vive no nosso cotidiano também é uma resposta do que a gente enviou. Cada coisa, cada parte do seu dia é uma manifestação que corresponde ao que você emitiu para o universo, tá? Lei da causa e efeito do Kybalion. Eu emano, a causa é o meu pensamento, o que eu emano vibracionalmente, e o efeito é o que eu vivo, é o que eu vejo nessa realidade manifestada. O que está em cima é como que está embaixo.
Entendeu aqui? Então vamos lá, né? Como eu falei, o processo criativo são 3 etapas. O primeiro passo, a gente faz o nosso cotidiano mesmo, que é o pedir, tá? Eu peço toda vez que eu passo por uma experiência de contraste ou de apreciação. Vamos lá para você entender. Como muita gente aqui no canal é concurseiro, vou dar o exemplo do concurso. Vou seguir esse exemplo até o fim para ficar fácil de você entender. Você é uma pessoa que tá lá no seu trabalho normal e tal, e aí você começa a ver que você não tem tempo. Muitas vezes você não consegue ficar o tempo suficiente que você gostaria com seus filhos. Fim de semana, feriado, você trabalha e fica dependendo de escala para você conseguir ter uma folga, de repente, num domingo ou num dia de feriado. Chega as férias, nem sempre você consegue tirar férias. Quando você quer, ou às vezes não sobra dinheiro e tal. Você tem um sonho de estudar e voltar a estudar e ter mais tempo, só que o seu trabalho toma tanto tempo da sua vida que você não consegue se dedicar a nenhuma outra coisa. Então, com toda essa vivência, você começa a emanar um foguete de desejo por um trabalho que tenha mais descanso, mais tempo livre, que seja mais flexível, ou também, de repente, que seja mais estável. Você passou tanto tempo saindo de um emprego e pulando em outro, que você gostaria de mais estabilidade. Agora, por essa situação de contraste, de oposição, lei da polaridade, lá do Caibalion, lembra? Eu falei aqui que a lei da atração na prática é assim. A gente vai entendendo aquelas leis e aplicando e reconhecendo no nosso dia a dia. É assim que a gente manifesta aquilo que a gente deseja, tá? A gente começa a aplicar na prática. Então, você começou a perceber ali pela oposição que o contraste, que seria a lei do ritmo, né? Você é lançado para a polaridade oposta do que você quer, para que assim você descubra aquilo que você quer verdadeiramente. Então, eu tô vivendo uma experiência de tempo todo ali, instabilidade, eu não sei se eu vou ficar nesse emprego ou não, fico pouco tempo, agora eu quero um trabalho mais estável, eu quero algo que eu possa ficar ali permanentemente, eu quero mais tempo, eu quero ficar o fim de semana em casa. E aí, quando eu junto essas pecinhas ao longo da minha vida, eu identifico, uau, eu quero concurso público, quero ser funcionária pública. E aí, gente, você experimentou o contraste através de experiências de oposição e teve mais clareza do que você queria. Pode acontecer também por apreciação. Como assim? Eu vi uma pessoa, nossa, encontrei essa pessoa no ponto de ônibus, de repente num restaurante, sei lá onde foi, na sua vida, com amigos em comum. Você encontrou uma pessoa e ela falou que ela trabalha de segunda a sexta-feira, que 5 horas da tarde ela tá em casa, que ela vai passar o fim de semana não sei onde, e que ela vai passar férias não sei onde. E aí você achou incrível aquela vida, aquela pessoa falou, eu sou funcionária pública. Naquele momento, você, sem perceber, lançou um foguete de desejo por apreciação. Eu também quero isso. Entendeu o que aconteceu aqui? Esse pedir acontece o tempo inteiro. Milhares de vezes no nosso dia, quando a gente experimenta algo, a gente vai pedindo. E muitas vezes esses processos de pedir vão se combinando, tá? Você não vai pedir, de repente, uma coisa específica de uma vez. Só que cada momento de contraste e apreciação vai te dando mais clareza daquilo que você quer, tá? Por exemplo, quando você fica mais tempo no trabalho e o chefe não respeita o seu tempo, e aí você fica mais no seu horário, eu queria sair no meu horário. Aí, quando você vê uma pessoa que trabalha na prefeitura ou no serviço público de um outro órgão e etc., e aí você vê aquela pessoa passando férias em algum lugar que você gostaria, você faz aquela associação, nossa, eu também quero viver isso. Então, ali vai juntando pecinhas de modo que você tenha clareza sobre aquilo que você quer. Isso acontece o tempo inteiro, na maior parte do nosso dia. Se eu saio aqui na rua e aí eu chego no mercado, por exemplo, alguém me trata mal, eu lanço um foguete de desejo por alguém que me trate bem. No trânsito, se acontece alguma coisa no trânsito, eu lanço um foguete de desejo. Se o meu marido não me trata bem, eu lanço um foguete de desejo. Se o meu filho não me trata bem, isso acontece ao longo do dia, você entendeu? O tempo inteiro você está lançando foguetes de desejo, é automático. Qual é o segundo passo que acontece automaticamente? Você não tem que se preocupar. É o responder, ou seja, quando a gente lança esses foguetes de desejo ao longo do nosso dia, a fonte criadora, o seu eu superior, Deus, o Espírito Santo, a forma que você entende que você gosta de chamar, não importa, mas eu vou chamar aqui de seu eu superior, vai responder a esse foguete de desejo e automaticamente vai criar uma versão atualizada sua no seu vórtex, que já vive isso que você deseja. Isso acontece automaticamente, não é papel seu. Ele vai encontrar circunstâncias, vai perceber as pessoas que podem te trazer isso, quais as circunstâncias, absolutamente tudo vai se manifestar automaticamente na realidade vibracional. Pensou? Criou, tá? Basicamente é isso. O terceiro passo é o permitir, que é abrir a porta para que esse desejo chegue para você na sua realidade física. Esse é o seu papel, tá? São 3 passos.
Passo 1, eu peço, isso acontece o tempo inteiro. Passo 2, a fonte responde e acontece o tempo inteiro automaticamente. E o passo 3 é a minha única responsabilidade, que é permitir. Qual é o erro de compreensão que a gente faz? A gente acredita que a gente precisa pedir conscientemente os nossos desejos para que eles se manifestem e utiliza as técnicas para pedir. Só que tem um grande problema nisso. Quando você fica constantemente no passo 1, que é pedir, você não consegue permitir, que é o passo 3, que é o seu único papel, tá? Então esse problema, né? Por que eu falei que eu ia explicar tudo antes para você entender? Eu posso focar em mais de um desejo por vez, vem da ideia de que você precisa pedir cada um dos seus desejos para que eles sejam atendidos, e não é. Vem da ideia de separação, que tem um Deus lá separado de você, que não tá te observando, que não te cuida, que não te observa, que não te dá as coisas que você deseja, e que você tem que ficar ali se colocando diante dele, pedindo o tempo inteiro, e não é assim. Naturalmente, nosso eu superior está constantemente com a gente, observando tudo aquilo que a gente deseja e se transformando em tudo aquilo que a gente deseja, ou seja, respondendo a cada um dos nossos desejos automaticamente, tá? Então, você não precisa se preocupar de focar no desejo A, de focar no desejo B, de focar no desejo C, de focar no desejo D. Como eu falei, são milhares de desejos por dia que a gente lança ao longo do dia. Imagina se você ficar constantemente anotando ali, vou fazer a técnica para esse agora, vou fazer agora para esse aqui, agora eu vou fazer para o meu filho, agora eu vou fazer para o meu marido, agora eu vou fazer para o meu trabalho. Você não vai fazer mais nada da vida, vai só fazer isso porque são milhares de desejos ao longo do dia. A gente lança uma coisa pequenininha que acontece no nosso dia, é um foguete de desejo que está sendo atendido também, tá bom? Então, gente, essa falha na interpretação faz com que muita gente fique nisso. E aí, qual que é a grande coisa? Você focar naquilo que realmente é o seu papel, que é permitir, tá? Permitir que os seus desejos se realizem. Esse é o seu papel. E o que é permitir? Se manter constantemente, ou seja, na maior parte do tempo, numa vibração que combine com aqueles desejos que você já criou. E aí que gera confusão de novo. A pessoa chega lá e aí ela pensa o seguinte: criei um carro, como é que eu vou me combinar vibracionalmente com um carro? Quero uma casa, como é que eu vou me combinar vibracionalmente com a casa? Não é isso, tá? Tudo que você deseja porque você quer se sentir bem. Você vai ver que vai ficar muito simples agora, tá? Vai ficar simples, simples, simples de você entender. Tudo que você deseja porque você quer se sentir bem. Não é por nenhuma outra razão. Se você quer uma casa, porque você acha que vai se sentir melhor quando você tiver. Você quer um emprego novo, porque você acha que vai se sentir melhor quando você tiver. Então, o que acontece, que você deseja tudo isso para se sentir bem, a única coisa que você precisa fazer é tentar se sentir bem na maior parte do tempo. Que é o que eu chamo aqui de manter o estado de permissão, tá? O estado de permissão. Tendo em vista que o passo 3, que é a única coisa que a gente tem que fazer é permitir, eu me mantenho no estado de permissão, no estado de pensamento, que vai criar um estado emocional em mim, ou seja, de emoções que combinem com a totalidade do que eu me tornei no meu vórtex. Respondendo a pergunta aqui, quantos desejos você pode focar, quanto tempo depois você faz um ou outro, não faz diferença nenhuma, porque na realidade você não precisa focar no seu desejo, você não precisa pedir, o seu desejo já acontece, o pedido já acontece naturalmente. O que você tem que fazer é permitir. E aí tem um passo interessante, essas técnicas, né? O objetivo delas é fazer com que você se mantenha nesse estado de bem-estar. Por exemplo, técnica 33x3. Você utiliza o foco no que já aconteceu, ou seja, eu sou feliz e grata por aquilo que já aconteceu. Lembra da realidade vibracional que já aconteceu? Para que você consiga manifestar aquilo que você deseja, ou seja, permitir aquilo que você deseja. Só que tem uma coisa interessante aí, que muita gente também não entende, né? A gente precisa manter um padrão vibracional constante. Constante significa na maior parte do tempo. Então, uma técnica que você vai fazer de vez em quando não é constante. Porque eu faço aqui, amanhã eu não faço. É como uma pessoa que vai na academia uma vez no mês e quer conseguir ficar bombado. Não tem como, né? Porque a constância é que vai fazer com que ela tenha aquele resultado. Então, é a mesma coisa. Um outro ponto interessante também, que muitas vezes as pessoas não entendem em relação à técnica, é o seguinte: existem dois pontos em relação ao assunto do seu desejo. O desejo e o que você não deseja, ou seja, a situação que você está focada, né, do que você quer e a ausência do que você quer.
Então, deixa eu dar um exemplo aqui claro com relação ao concurso público. O que você quer? Eu quero as férias, né, nos fins de semana livres, chegar mais cedo na minha casa, a estabilidade, eu quero tudo isso. O que você não quer? Será que eu vou conseguir passar? Será que tudo isso vai dar certo? Esse emprego tá muito difícil, eu não aguento mais acordar todo dia para ir para esse trabalho e etc. Isso não é o seu desejo. Você entendeu onde eu quero chegar? São vibrações opostas com aquilo que você já criou na sua realidade vibracional. A pessoa na realidade vibracional está vivendo um sentimento de satisfação. A pessoa que está reclamando do que está vivendo agora, preocupada se vai ou não passar, ela está vivendo um sentimento de resistência que é diferente daquele estado de quem já está com o desejo manifestado, tá? Então, qual que é o negócio aqui? As técnicas, normalmente, elas têm um foco muito específico. Tá? Eu já expliquei aqui em live, em outros vídeos, etc. Mas eu não canso de explicar porque eu percebo que vocês continuam perguntando. Então, para mim, é importante reafirmar, explicar de repente de forma diferente para que você consiga entender. Porque se não entender isso, você vai continuar batendo na mesma tecla o resto da vida. Tá? Então, qual que é o negócio? Quando você foca muito especificamente em uma coisa, pode ser que muitas vezes, quando você está fazendo esse foco, você coloque o foco justamente na parte do que você não quer. Você fique de novo no passo 1, no pedir. Porque foi a situação que você não gostou que te fez lançar um foguete de desejo daquilo que você queria. Agora, quando você fica constantemente, você fica pedindo constantemente, como se você entrasse numa loja, pedisse 10 vezes o mesmo produto e nunca abrisse a porta quando o entregador chega. Como se você entrasse no iFood, por exemplo, para pedir comida, e aí você pediu, o entregador chamou, você deixou na porta. Um vizinho meu faz isso. Aí eu fico observando, às vezes eu fico chocada. Mas enfim, ele pede a comida e aí o entregador chega e chama, bate, faz todo tipo de coisa, e às vezes ele não tá em casa, e aí ele nunca recebe. Então o que acontece? A mesma coisa. Você entendeu? Você pediu, mas você não está disponível para receber. Você pediu, mas não está disponível para receber. O que é essa disponibilidade? Essa vibração. É essa vibração que vai te trazer essa disponibilidade vibracional, tá? Então é muito importante que você se mantenha no foco na única coisa que você precisa fazer, tá? E deixa eu só esclarecer para as pessoas que perguntam assim, mas não entendi ainda, então eu tenho que fazer 1, 2, 3, 4, 5, você não precisa fazer vez nenhuma. Ficou claro? Ficou claro agora? Não precisa fazer vez nenhuma. Você precisa encontrar uma forma de se sentir bem no seu dia a dia. Por que eu falo a lei da atração na prática, no seu dia a dia? Porque no seu dia a dia é que você mantém um padrão de resistência que impede de manifestar. Então, se eu fizer a técnica uma vez e ficar lá ao longo do meu dia, mantendo a reverberação negativa, reagindo ao que está acontecendo agora, que deu origem àquilo que eu já criei, eu não estou permitindo que entre. Então, é no meu dia a dia que eu encontro formas de gerenciar minhas emoções, de não deixar que o que está acontecendo dite como eu me sinta, para que assim eu consiga me combinar vibracionalmente com tudo aquilo que eu já criei e eu receba. E quando você faz isso, você não precisa ficar focando no desejo A, B, C e D. Porque tudo aquilo que você quer é para se sentir bem. Quando você foca em se sentir bem na maior parte do tempo, o que acontece é que, independente do desejo que você tenha, ele começa a se manifestar na sua realidade. Ele começa a vir porque você deixa a porta aberta. A porta aberta vem tudo que você deseja. É isso que eu tô dizendo, entendeu? Então, ao invés de ficar tentando fazer para uma coisa, para outra, para aqui, para ali, para colar, o que acontece é que você, às vezes, acaba até colocando problema nisso, que eu já expliquei aqui no caso de uma seguidora que criou um problema maior, fazendo a técnica. Ao invés de fazer isso, você faça a única coisa que é o seu papel. E quando você faz essa única coisa que é o seu papel, a sua vida no cotidiano fica muito melhor e naturalmente você atrai tudo aquilo que você deseja, tá? Eu quis explicar isso porque sempre tem pergunta em relação a esse assunto e eu vejo que as pessoas têm dificuldade, mesmo às vezes tentando responder nos comentários, as pessoas têm dificuldade de compreender. Porque são informações, né, mais complexas que é preciso ouvir com clareza para que você consiga entender. Então, o que eu sugiro? Ouça esse vídeo mais de uma vez para você entender, para você interiorizar o que eu estou dizendo aqui. O passo 1 é pedir, você faz o tempo inteiro. O passo 2 é a fonte responde, você não precisa fazer também. O único passo que você tem que fazer é permitir. E permitir é no cotidiano, não é de vez em quando. Tá? E muitas vezes, sem perceber, quando você faz uma técnica, o que acontece é que você, quando a técnica é de foco específico, por exemplo, como é a técnica 33 vezes 3, você acaba focando no assunto oposto ao que você quer.
O assunto é o seu desejo, mas a polaridade é a oposta, que é a da resistência, do que você não quer, que é o problema. E às vezes você acaba atrasando mais o processo, que é o efeito Zenão. Você foca muito mais na ausência daquilo. Tem circunstâncias, tem situações na nossa vida que a melhor forma que a gente tem de permitir é não focando e fazendo exercícios no nosso cotidiano que a gente consiga manter uma vibração positiva em outras áreas que são mais fáceis de focar. Tá bom? Então, basicamente era isso. Se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo. Comenta aqui pra mim qual foi a sacada que você tirou. Se você finalmente entendeu isso, comenta aqui pra mim. Finalmente entendi. Você tava se debatendo até agora com técnica e sem saber quanto tempo fazia, quanto tempo faz depois, etc, etc, etc. Comenta aqui se você entendeu. Se você tirou alguma outra sacada desse vídeo, comenta também. Foi muito bom compartilhar aqui com você. Muito feliz com esse momento. E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau.